Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Eu espero que sim, porque eu estou bem. Bem-vindo ao Único Atalho, bem-vindo a esse curso incrível que eu tenho certeza que vai transformar a sua vida. E eu já quero começar te dando os parabéns por estar aqui, por ter tomado essa decisão importantíssima de dar o primeiro passo para o início da sua jornada profissional ou da retomada da sua jornada profissional. Esse aqui é o Único Atalho Caminhos, o início da jornada profissional. O primeiro curso, o primeiro módulo, a primeira aula dessa série incrível que vamos ter e que eu tenho certeza que vai contribuir muito para o seu desenvolvimento pessoal e também profissional. Nessa aula, eu vou começar apresentando um pouco desse curso, vou também contar um pouco da minha história, que ao decorrer do curso eu tenho certeza que você vai se identificar em alguns pontos e também para nós nos conhecermos melhor, nos conectarmos melhor já desde esse início, e eu tenho certeza que lá no final nós vamos colher excelentes resultados. Meu nome é Léo Jung, caso você ainda não me conheça. Eu sou marido, sou pai, eu sou empreendedor, eu sou gestor de empresas, eu sou engenheiro, sou marqueteiro e sou um cara apaixonado por música e por esportes. Acima de qualquer uma dessas coisas, eu quero deixar bem claro para você que eu sou uma pessoa normal. Por que eu quero deixar isso bem claro? Porque geralmente, quando se trata desse tipo de conteúdo, quem passa esse tipo de conteúdo é uma pessoa com alguma característica especial. Algum pobre que ficou rico, algum rico que ficou pobre, uma pessoa que sobreviveu a um grave acidente, uma pessoa sem braço, sem perna. E eu não, eu me considero uma pessoa absolutamente normal e é justamente por isso que eu quero deixar claro para você que nós vamos sim nos conectar, você vai entender o que eu quero passar realmente nesse curso, porque eu sei exatamente quais as suas dúvidas nesse momento, eu sei exatamente o que passa na sua cabeça nesse momento, porque eu já estive aí no seu lugar. Então, com certeza eu vou sim poder te ajudar bastante por meio de métodos e de técnicas já validadas. Vou falar um pouquinho de mim então, contar brevemente a minha história. Como eu falei, eu sou um cara apaixonado por música e por esportes, e essa relação ela já começou lá no início da minha vida. Desde os 2 anos eu já passei a dar sinais que eu iria gostar muito de música. Eu particularmente toco alguns instrumentos, principalmente bateria. E já aos 2 anos eu juntava lá as panelas da minha mãe, fazia bateria, fazia barulho. E a música foi a minha principal paixão até meus 12 anos. Eu digo principal paixão só até os 12 anos, porque aos 6 anos meu pai me apresentou o futebol. E ele queria muito ter um menino, um filho, e ele teve esse filho, e ele queria que esse filho fosse jogador de futebol. Acontece que eu não levava jeito para esporte algum, eu não gostava de futebol, porém, de tanto ele insistir, eu acabei indo nas escolinhas, nos jogos, e continuei mesmo assim não gostando. Até que um dia faltou um goleiro lá num treino, e como eu era o pior, eu acabei indo para o gol e me dei muito bem no gol nesse jogo e acabei gostando. Porém, mesmo nesse período aí dos 6 aos 12 anos, o que eu mais gostava ainda era música, e o futebol ele era como uma atividade secundária. A minha prioridade ainda era música. Eu incentivava meus amigos que nem gostavam de música a, a tocarem algum instrumento para que eu pudesse montar uma banda. E até os 12 anos esse sempre foi o meu sonho. Aos 13 anos, então, eu tive uma grande virada de chave, onde eu simplesmente
decidi largar a música, deixar de lado, obviamente que continuei gostando, mas minha prioridade passou a ser o futebol. Então, dos 13 aos 17 anos, tudo que eu fazia era visando o futebol, era visando um futuro meu nesse esporte. Tanto é que aos 16 anos eu acabei saindo de casa para ir jogar futebol em outra cidade, e em outro clube, em outro time, por alguns dos quais eu passei. E nesse meio tempo, né, ainda com 16 anos, eu acabei conhecendo a Amanda, né? A Amanda na época tinha 14 anos e ela foi a minha primeira e única namorada. Hoje é minha esposa, mãe dos meus filhos, né? Então, até hoje nós estamos juntos, né? Eu com 16 anos, ela com 14 anos, a época que nós nos conhecemos, mesmo eu indo morar em outras cidades, e sempre deu tudo certo. Então, com 17 anos, aconteceu mais uma virada de chave na minha vida, que foi aonde eu decidi parar com o futebol, deixar o futebol de lado e decidi estudar. Eu tomei essa decisão porque eu achava que eu teria mais futuro nos estudos do que no futebol, que o meu futuro ele seria mais garantido com os estudos. E mais à frente, durante o curso, eu vou detalhar bem como e por que eu tomei cada uma dessas decisões. A faculdade que eu acabei optando por fazer foi a Faculdade de Engenharia Civil. E junto do início da faculdade, aí com 17 anos, eu também já comecei a trabalhar com o meu primeiro emprego de carteira assinada, né, com 17, 18 anos, nesse período. Então, foram 5 anos que se passaram assim, onde junto da faculdade eu também trabalhava, né. Eu primeiro comecei trabalhando como estagiário em uma empresa muito grande e depois passei a trabalhar como vendedor em outra empresa também de grande porte. E, e esse emprego, né, esse período, ele durou 5 anos, todo o período da faculdade também. Nesse meio tempo, aconteceu outro ponto muito importante na minha vida. Com 20 anos, eu fui pai, veio ao mundo a minha primeira filha, a Beatriz. Então, foi um ponto assim muito importante para a minha vida, onde eu tive que tomar várias decisões bem difíceis, onde ainda não tinha tanta maturidade, não tinha a condição financeira ideal, mas junto desse acontecimento, então, eu e Amanda, que morávamos então com cada um com seus respectivos pais, decidimos ir morar juntos. Então, foram muitos pontos importantes num curto período de tempo. Aos 22 anos, então, eu me formei, após 5 anos na faculdade, que é o período mínimo, né, que o curso de engenharia civil exige. Eu concluí a minha faculdade, fui morar em outra cidade de novo, né, para trabalhar. Fiquei nessa outra cidade, nesse outro emprego, por um certo período. E ainda no mesmo ano, fui novamente para outra cidade e para outro emprego, né, onde então eu passei de fato a trabalhar como engenheiro e também como gestor de empresas. Hoje também já tenho mais um filho, né, o pequeno Túlio. Então, essas últimas mudanças já aconteceram não sozinho, como foi lá da primeira vez que eu saí de casa, mas sim já também com a minha família, né? Então, basicamente, esses são alguns acontecimentos importantes da minha vida
que durante o curso nós vamos abordar para entender qual a importância desses acontecimentos, o que esses acontecimentos de fato influenciaram nas minhas decisões, como esses acontecimentos eles construíram a pessoa que eu sou hoje, ou também até mesmo como eles não construíram, né? E também durante todo esse tempo, lá no início da minha vida, aí com 8 a 12 anos, até os 15 anos também, eu sempre já tinha algumas responsabilidades quanto à questão de trabalho, né, onde eu ajudava meus pais no mercado, né, do meu avô. Quanto à questão também de escola, também sempre fui um aluno muito bom, um aluno que tirava notas muito boas. E aí, claro que nesse período em que eu priorizei o futebol, que fui jogar futebol em outras cidades, né, em outros times, eu acabei deixando os estudos um pouco de lado. Mas isso aí é assunto para mais tarde, tá? Que nós vamos abordar melhor e entender por que eu estou falando isso, por que eu abordei esses pontos nesse momento.